dentro desta comemoração do 11 de novembro, 49 anos de independência, é um grande desafio, é uma perspectiva política, social, econômica, cultural. Qual é a avaliação que o doutor pode fazer? Bem, um especialista na área, na área política. Saudações, caríssimo Olivete, saudações, caros colegas de painel, extensivo aos magnos ouvintes desta estação de rádio. Muito obrigado pela palavra e quero desculpar pelos transtornos. Não é? Acreditamos nós que os colegas já puderam enfatizar aqui assuntos relativamente à temática que nós cá estamos. Mas ainda assim, em função da questão que nos coloca e sobre aquilo que vai permitir a nossa presença, 49 anos de independência nacional, perspectivas, ponto de vista socioeconômico, político e, quiçá, cultural, é bem verdade que isso remeter-nos a um recuo, porque falar de 49 anos de independência não se pode olhar aqui como se estivéssemos a olhar para 29 ou 49 dias. São 49 anos e ocorreu muita coisa, e isso remete-nos a um passado, a uma história, a toda a necessidade de nós podermos aqui enfatizar do ponto de vista da pré-história da Angola. Não é? Temos que saber quem nós somos. Mas é bem verdade que os colegas aqui enfatizavam relativamente sobre um dos grandes desafios que tem a ver com a literatura, naquilo que se escreve e aquilo que não tem vindo a se escrever. Mas ainda assim, da nossa parte, nós gostaríamos de contribuir da seguinte forma, caríssimo moderador. A história de Angola é bonita e deve ser respeitada pelo facto de que hoje nós nos tornamos um país independente. 1975 remete-nos a tal cuja data, né, da Dipanda, o dia em que nós nos tornamos um Estado soberano. Agora, eu não vou querer recuar muito, não é? Porque a história também faz-se com presente, não é? Então nós vamos olhar aqui do ponto de vista mais na perspectiva política e na perspectiva econômica e dizer que nós ganhamos sim a independência política, mas nós não temos ainda a independência econômica. E é importante que nós aqui compreendamos isso. Politicamente, ok, nós somos um país independente. Por quê? Porque nós viemos de um jogo colonial na qual ganhamos a nossa humilde independência, não é? Fomos tentando nos organizarmos nós próprios angolanos, porque do outro lado os outros deixaram-nos, e que era normal que assim o fosse. Porque se nós estávamos a reclamar sobre nossos direitos civis, políticos e não só, havia necessidade de nós colocarmos as mãos na massa. Colocando a mão na massa, infelizmente perdemos uma força, uma produção do ponto de vista econômico. Então, há sim essa independência política, mas há essa falta da independência econômica. Totalmente falando, nós não somos um Estado ainda economicamente falando, ou seja, independentemente falando no ponto de vista econômico, nós não somos. É preciso que nós tenhamos essa coragem de podermos aqui abordar esse assunto. Agora, do ponto de vista ainda político, nós tivemos momentos de transição. Não é? Houve um período na qual, quando nós ganhamos a independência, o Estado angolano era dominado por um regime monopartidarista. Houve a transição de 75 até 91, não é? Ali houve aquele período da primeira lei constitucional. Em 92 passamos para um regime multipartidarista, não é? A realização das eleições. E depois, mais à frente, então, em 2010, tivemos a grande revolução do ponto de vista da nova Constituição, que vai permitir com que todos nós angolanos possamos nos rever perante esta Constituição, do ponto de vista dos dois grandes princípios que têm a ver com a liberdade, com o princípio da igualdade, na qual nós temos os mesmos direitos perante a lei e a Constituição. Mas ainda assim há essa dificuldade de entendermos se de facto, do ponto de vista material, há essa liberdade também. Do ponto de vista material também há essa igualdade. Dá a sensação que existe sim igualdade para uns e alguns, mas contrapartida não há igualdade no seu todo. Então é preciso que nós discutamos aqui esses assuntos. Do ponto de vista social, há um grande problema, e aqui a temática vai abordar vários assuntos, do ponto de vista da saúde, educação, desporto, a questão da pobreza, emprego, desemprego. São fatores do ponto de vista social
que estão intrinsecamente a essa perspectiva politicamente, porque quando se fala de política ou perspectivas políticas, nós temos que olhar para quem tem poder político e como é que são perspectivadas, não é, tudo aquilo que tem a ver com a gestão pública. Então há um poder, há um governo, e esse governo, esse poder é que deverá dirimir as políticas do ponto de vista para que todos nós cidadãos possamos nos reaver. Então, 49 anos de independência não é 49 dias. É preciso que nós tenhamos muito cuidado, que sejamos assertivos, mas também não necessariamente que nós, tudo aquilo que vamos aqui rebater, sejamos, tenhamos aqui convergência. Haverá divergência, que é normal, porque cada um deverá ter o seu ponto de vista. É muito normal. Estamos num Estado de Direito, um Estado democrático de Direito, e que as formas como nós vamos pensando são totalmente diferenciadas. Agora, aqui uma unicidade, língua. Essa é a razão de nós estarmos aqui. O importante é, se há divergência, mas nós vamos nos compreender por fator linguístico. Aqui um fator linguístico que é a língua portuguesa, que, embora dotada, mas é a nossa língua veicular, então é uma das razões que faz com que nós estejamos aqui. Não há aqui um outro angolano, para além das outras línguas nacionais, mas não há um outro angolano que venha e diga que a língua portuguesa não seja a língua que nos una. Então a língua portuguesa é a língua de unicidade. Então já é um dos grandes fatores. Mas, doutor, nós estamos a bom caminho. A nível da saúde, pelo menos neste percurso, mostra alguma evolução. A nível da saúde. Hoje surgem construções, não é, de várias unidades hospitalares, e isso já são ganhos, não é, também